Olá, sejam todos bem-vindos, este é o canal Oficina de Ideias. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Queremos iniciar a semana refletindo. É sempre bom refletir porque temos a semana que nós não conhecemos e queremos estar refletindo em algumas coisas que é importante para nossas vidas, porque do contrário nós estaremos seguindo caminhos que não é o melhor para nós. Nós somos seres humanos, temos nossos defeitos, nossas falhas, somos pecadores, mas precisamos, com isso, ter alerta para que não venhamos cair em tentações. Eu queria falar de dois homens, dois discípulos de Jesus, que pecaram contra Jesus, traíram a Jesus. Desses dois temas, dessas duas pessoas que queremos falar hoje, já pedindo a vocês que se inscrevam no canal, curta o vídeo e ative o sininho das notificações. Faça isso que vai nos ajudar a, a melhorar o nosso canal, melhorar o nosso trabalho aqui. Queria pedir também a vocês que deixassem um Pix, deixe o Pix para ir para nos ajudar. Temos que comprar um material, o material não é muito barato, eu vou precisar pelo menos R$2.000 para comprar esse material, que é uma câmera usada sim, mas de boas condições para que eu possa trabalhar melhor, fazendo aqui um trabalho, como já falei algumas vezes atrás, eu tenho o intuito de ter um programa aqui, pelo menos mensal, de início, trazendo entrevistados, trazendo pessoas que venham tratar de assuntos que nos diz da sociedade, falar da sociedade, provocar o pensamento de cada um de vocês. Então, nos ajude com seus Pix. Não estou aqui exigindo quantidade e não é para me beneficiar na questão financeira do canal. Não, eu quero simplesmente comprar um material e não estou em condições de comprar. Portanto, eu peço a vocês que nos ajudem. Deixe um Pix, seja ele qual for. Não estou pedindo, estipulando valores. Eu estou pedindo a vocês que nos ajudem para que nós possamos aqui comprar material e fazer um trabalho mais eficaz. Um trabalho que venha trazer novidade para vocês e assim aprendermos juntos. Faça isso, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vocês estarão nos ajudando de maneira excepcional fazendo isso. Deixe seu Pix, não custa, não é tão difícil, eu não estou pedindo muito, estou pedindo que vocês possam, o que você puder dar já vai nos ajudar, tá bom? Faça isso pelo canal, por mim, para que nós possamos estar juntos aqui, continuarmos juntos aqui no canal Oficina de Ideias Edilton Santos. Bom, vamos lá. A palavra de Deus conta-nos que dois discípulos pecaram contra Jesus. Judas o traiu, Pedro o negou por 3 vezes. Então, são dois homens que viviam com Jesus, andavam com Jesus, mas que tiveram atitudes que não eram das melhores. Judas traiu Jesus por 30 moedas e Pedro negou Jesus, mesmo Jesus avisando, orientando ele que ele poderia fazer isso, iria fazer isso. Ele, na hora do medo, na hora do julgamento de Jesus, ele começa agora a negar Jesus veementemente. E quando ele lembra que Jesus tinha falado que ele negaria Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, e quando ele fez isso, ele lembrou do que Jesus falou e ficou transtornado e chorou amargamente. Saiu dali e chorou amargamente. Judas traiu Jesus por dinheiro. Judas era um homem que era muito habilidoso na questão das finanças. Ele era o tesoureiro do grupo, mas ele não tinha, ele tinha apreço pelo dinheiro. E com isso ele foi aos poucos se vendendo a essa questão e vendeu-se a ponto de entregar Jesus por 30 moedas. É importante entender que Judas também era um seguidor de Cristo. Judas era um homem que estava com Cristo nas mesas, nos jantares, nos ensinamentos de Jesus. Ele estava ali junto, mas se deixou levar por situações que muitas vezes nos leva a pecar contra Cristo, porque
nós buscamos primeiro as coisas que vai nos beneficiar, nos interessar. E Judas fez isso. Ele foi levado ao desejo de ter, o amor ao dinheiro, e assim ele chegou a trair Jesus e vendeu Jesus aos sacerdotes, aos líderes, por 30 moedas. Eu queria deixar essa reflexão, por quê? Porque muitas vezes nós nos esquecemos do papel que nós temos de estar do lado de Cristo. E, de alguma maneira, terminamos falhando contra isso. Algumas pessoas negam a Jesus. Negam porque a sociedade lhe leva a fazer isso. E para não ser taxado como um beato, como uma pessoa que está longe do conceito da sociedade, das filosofias do mundo, termina negando a Jesus, dizendo nem conhecer esse Jesus. E às vezes não é por medo, é por questão da questão social mesmo, do ambiente que vive, e prefere negar Jesus, dizendo que não tem nada a ver com esse homem. Então é preciso que nós olhemos durante essa semana, porque vamos ter a oportunidade de falar de Jesus, de dizer que ama Jesus. E muitas vezes, por você estar em um ambiente social que é contrário ao seu pensamento, à sua linha de raciocínio, você vai negar para não ser diferente dos outros. Que hoje a sociedade tenta nos colocar na mente, no nosso entendimento, que nós não podemos ser diferentes da sociedade. E qualquer coisa que nós fazemos diferente da sociedade, nós somos criticados, e muitas vezes o preconceito toma conta e você é até alijado dessa mesma sociedade. Você é jogado de lado, jogado para o acero do caminho. E você fica, muitas vezes, levado a negar a Jesus, negar a sua fé, para que não seja uma carta fora do contexto, fora do padrão da sociedade. A sociedade, infelizmente, não quer admitir que Jesus é o Salvador do mundo, e Jesus é aquele que veio para nos salvar. E nós, conhecendo a Jesus, deveríamos ter mais cuidado. E eu estou aqui, não estou falando de religião, qualquer um de nós precisamos ter a certeza de que Jesus é o Salvador do mundo. Nós não podemos jamais ficar negando a Jesus que fez tudo por nós. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. A Bíblia diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, Jesus fez sacrifício por nós que somos pecadores. Por quê? Porque nos ama. E muitas vezes nós negamos esse Cristo e não amamos como deveríamos amar. Então, nós possamos entender isso e buscarmos fazer o melhor. E ambos permaneceram em seus pecados até serem despertados por algum evento que abriu os olhos. Judas despertou para o pecado que cometera ao perceber que Jesus havia sido condenado. Ele achava que Jesus, por ser o Filho de Deus, ele iria se livrar daquilo ali. Ele achava que Jesus, na hora certa, iria usar o seu poder e se livrar das mãos dos sacerdotes e dos líderes religiosos. Só que Jesus veio para morrer por nós. Jesus veio com o intuito de morrer por nós para nos dar direito à salvação. E Judas não viu isso. Judas achou que Jesus ia se livrar na hora certa. E quando ele viu que Jesus tinha sido preso e tinha ido para o julgamento, ele começou a ficar receoso, porque Judas não se arrependeu. Judas teve o remorso de ter vendido a Jesus por 30 moedas. Então, é assim que acontece. Muitas vezes nós fazemos coisas porque achamos que Jesus pode se livrar disso, e ele é maior do que todos, e muitas vezes levamos a Jesus a ser crucificado novamente. Cada vez que eu nego a Jesus, cada vez que nós negamos a Jesus, nós estamos crucificando Jesus outra vez e dizendo que seu sacrifício não valeu nada, não tem valor nenhum para nós. Então, nós temos esse cuidado. Pedro, por outro lado, ele lembra das palavras de Jesus e se arrepende e vai para um canto e chora amargamente, porque ele fez aquilo que Jesus já tinha previsto e não foi forte o suficiente para se livrar daquilo que o Satanás tinha colocado em sua mente e seu coração. Então é preciso entender isso. No entanto, nós precisamos entender que as atitudes foram diferentes. Judas, por remorso, foi devolver as moedas e depois atentou para a sua própria vida. Tirou sua vida porque
ele não tinha força para buscar o Espírito Santo em sua vida e renovar o seu relacionamento com Cristo. Pedro sofreu, chorou amargamente e resolveu tomar uma posição, buscar a força no Espírito Santo, no Espírito que vivifica, para assim recomeçar a sua vida. E Pedro recomeçou sua vida e foi um dos grandes evangelistas, porque ele se arrependeu verdadeiramente. Que nós possamos entender isso e sejamos capazes de nos arrepender verdadeiramente daquilo que fazemos, daquilo que praticamos e vai afetar o nosso relacionamento com Cristo. Que tenhamos uma semana cheia de bênçãos, cheia de alegria, cheia de certeza de que Jesus está conosco. E assim nós sejamos capazes de ser mais que vencedores. Na questão de Judas, no capítulo 27 de Mateus, verso 3, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Ele foi e entregou, achando que ele livraria-se daquilo, mas os sacerdotes não aceitaram, não tomaram a mínima consideração por ele. Ele disse, a cada momento ele foi se entregando a ponto de se enforcar. Já Pedro, ele teve uma atitude totalmente diferente. Pedro, no capítulo 26, verso 75, diz assim: então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente arrependido. Então, que nós possamos nos arrepender de nossas falhas, nossos pecados, e que possamos ser seguidores de Cristo. Esse é o nosso desejo, nossa reflexão desse momento, para essa semana, em nome de Jesus, aqui no canal Oficina de Ideias, Edilton Santos.